Boa noite. Obrigado. Para mim é um prazer enorme estar aqui de novo, mais uma vez. E eu sempre procuro trazer alguma coisa que vocês podem levar para a vida prática, né? Então, primeiro foi direito tributário, os tributos imobiliários, depois foi uma palestra específica sobre lavagem de dinheiro, justamente para que vocês... foi justamente no momento em que o Cresce pediu para vocês, com convênio, o COAF, declararem as operações imobiliárias para lavagem de dinheiro, então, para vocês entenderem. O ano passado foi uma palestra sobre crimes digitais, porque a tecnologia e a modernidade do mundo do corretor tem mudado muito, o uso de WhatsApp, de site, de redes sociais, então achei interessante para vocês entenderem um pouco como é que funciona a criminalidade digital, para que vocês possam se proteger seus clientes. E esse ano eu escolhi responsabilidade civil. Por quê? Porque no escritório tem surgido muitas questões ligadas de um lado, tanto de um lado do negócio imobiliário quanto de outro. Imobiliárias, corretores, clientes, em discussões judiciais ou querendo ir ao judiciário para obter reparações de danos materiais ou morais decorrentes do setor imobiliário, por conta da responsabilidade civil. Então, eu achei que ia ser legal, eu sei que vocês já conhecem o tema, eu já vi, se não me recordo, há muito tempo atrás, outro palestrante que deu esse tema, mas sempre bom a gente dar uma relembrada e a gente, de novo, tá com isso em mente. Eu vou abordar a responsabilidade civil do síndico e dos seus conselheiros, do administrador de imóveis, que é para que vocês se mantenham sempre antenados. É mais ou menos como o livro de autoajuda. Você lê o livro e você fala, mas eu já sei isso que ele está me dizendo no livro. Ele não está contando nenhuma novidade. Mas, quando você lê aquilo, você dispara gatilhos para utilizar na vida prática. Eu acho que é isso a grande pegada da Quarta Nobre. Mesmo quando não é um assunto inédito para vocês, é importante que tenha esse repasse de memória de novo, tenha esse alerta outra vez, para a gente estar o tempo todo trabalhando ciente do que está fazendo e tomando cuidado com os riscos. Tá certo? Então, por isso eu escolhi a responsabilidade civil no setor imobiliário. E o que é a responsabilidade civil? É o dever que eu tenho de reparar danos provocados por uma pessoa em virtude de um ilícito. E aí, quando se fala em ilícito, o que vem na mente da gente? É criminal, né? Você fala, é um ilícito. Não existe ilícito apenas e tão somente criminal. Existe o ilícito civil, existe o ilícito tributário e existe o ilícito de todas as áreas do direito. Por quê? Ilícito significa descumprimento de norma legal. Então, quando se fala ilícito, a gente, pelo dia a dia, pensa em crime, mas não. A partir do momento em que eu deixo de cumprir uma norma legal, a partir do momento que eu deixo de cumprir até um contrato, dado que o contrato faz lei entre as partes, eu estou cometendo um ilícito. Tá certo? E aí, a outra parte que sofreu prejuízo decorrente desse ilícito, seja ele legal ou contratual, ele tem o direito de pedir uma reparação. Essa reparação pode ser moral ou material, também chamada de perdas e danos. Né? Se eu conseguir comprovar que eu tive um prejuízo financeiro, eu tenho direito à reparação, de acordo com os critérios que a gente vai dar uma olhadinha. Tá bom? Então, repetindo, responsabilidade civil é o dever de reparar o dano causado por uma ilicitude praticada por uma pessoa. Essa ilicitude pode ser uma ação ou uma omissão, porque isso também é importante. Quando a gente chegar nas responsabilidades civil do corretor, da administradora de imóveis, da imobiliária, do síndico, vocês vão perceber que não é só o ato ilícito, mas também a omissão. E aí a gente vai dando uns exemplozinhos para ficar fresco na cabeça. Pressuposto da responsabilidade civil. Então, pelo Código Civil, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência viola direito ou causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Tá certo? Por que tem esse ainda que exclusivamente moral?
Antigamente, quando o dano moral foi criado e veio para o Brasil, existisse uma ideia doutrinária de que o dano moral estaria ligado somente ao dano material. Se eu tive dano material, eu posso pedir dano moral. Com a evolução do direito, porque o direito está sempre se amoldando à sociedade, foi se percebendo que eu não preciso necessariamente ter um dano material para ter um dano moral. O que é o dano moral? O dano moral é todo e qualquer dano e sofrimento que me causa pela ação ou omissão de alguém, né? Hoje evoluiu mais e a gente tem a figura do mero aborrecimento. Então, vou dar um exemplo para vocês. O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo e quase todos os tribunais do país consideram danos muito leves, danos que não restringem crédito, danos que não ficaram comprovados como efetivamente psíquicos, como mero aborrecimento. Então, quando eu tropeço na calçada, eu posso processar o proprietário do imóvel porque a calçada está quebrada, ou a prefeitura, e pedir dano moral? Eu posso processar. Eu tenho direito constitucional de ação. Eu posso processar, certo? Mas vencer o processo é uma outra questão. É óbvio que tropicar na calçada é um dano moral inexistente. É um mero aborrecimento do dia a dia. Isso, por que se criou essa figura? Para evitar a indústria do dano moral. Para evitar que se um café cai no meu colo, eu entro pedindo R$1 milhão porque o café quente caiu no meu colo. Nem mesmo nos Estados Unidos, onde a jurisprudência mais antiga permitia danos por questões insignificantes, hoje o dano moral não é mais caracterizado dessa forma. Hoje, por quê? Porque se observou uma judicialização muito grande, as pessoas indo à justiça por qualquer coisa por dano moral, tá? Todavia, se conseguir provar que houve efetivamente um desgaste emocional, uma preocupação, um sofrimento, conseguindo caracterizar que não foi um mero dissabor, um mero aborrecimento, aí pode ser que o tribunal entenda que o dano moral é reparável. Isso é uma questão de prova, tá bom? E das circunstâncias de cada caso. Então, cometendo o ato ilícito, eu tenho esse dever de reparar. A gente vai verificar negligência ou imprudência, esses conceitos daqui a pouco, porque eles entram justamente na questão da ação ou da omissão. Então, para que surja a obrigação de indenizar, eu preciso de 4 pressupostos básicos, tá? Que haja um fato, né, uma ação ou uma omissão, que seja antijurídico, e antijurídico pode ser descumprimento de uma lei ou descumprimento de um contrato, que o fato possa ser imputado a alguém, ou seja, eu preciso ter o agente causador do dano, né? Não é abstrato, eu tenho que ter alguém para processar ou para ir atrás. Que tenham sido produzidos danos, porque senão não há reparação, né? Como eu disse, da mesma forma que o dano moral, quando ele é muito sutil, ele é só um aborrecimento, não gera dano, se eu não tenho prejuízo, eu não tenho a reparação do dano material. Então, às vezes o cliente chega no escritório, porque eu tive prejuízo. Você tem nota fiscal do prejuízo? Você tem como levantar o prejuízo financeiro? Porque o dano moral, ele em determinados casos, ele pode até ser presumido. Eu consigo, diante da descrição da situação de fato, da omissão ou da ação, eu consigo descrever, fazer com que o juiz, porque aí o trabalho do advogado é esse, é dissertar, é fazer uma redação em que o juiz se coloque no lugar da parte e ele sinta aquilo. Óbvio, o juiz é um ser humano e depende um pouco da experiência de vida dele. Então, quando eu entro com uma ação contra um banco, por exemplo, se o juiz em algum momento teve um problema de banco, ou se o juiz teve alguém próximo que teve um problema de banco e ele percebeu o dissabor que a pessoa teve, eu não estou falando nem nome sujo, tá? Porque bastou restringir o crédito, o tribunal permite a reparação, irregularmente, né, ilicitamente, o Tribunal de Justiça permite a reparação. Mas vamos supor que é um outro dissabor. Vamos supor, por exemplo, que eu deva um cartão de crédito e o banco, ao invés de ligar para mim, liga para minha mãe, liga para o meu pai, liga para o meu vizinho e expõe a minha situação de crédito. Eu entendo que isso é extremamente humilhante, extremamente expositor da minha vida pessoal. Eu posso juntar eventuais e-mails de cobrança ou outros meios de prova da cobrança
para terceiros, né? Porque se a dívida é minha, quem tem que ser cobrado sou eu. Vocês já devem ter visto em algum momento alguém que devia e teve outra pessoa próxima sendo cobrada. Olha, você é esposa do fulano, ele está devendo. Isso não é permitido. Isso geraria, sim, um dano moral, né? Não é um mero dissabor eu ter o meu sigilo bancário exposto para terceiros. Tá bom? Então, por isso que o dano moral, ele também se produz. E o dano financeiro, ele obrigatoriamente precisa de prova, tá? Ele necessita de prova. Vamos supor, eu deixo de entregar um documento que era de minha responsabilidade e o financiamento do imóvel não sai e o meu cliente tem que pagar uma multa. Essa multa, quem tem que reparar sou eu, porque o culpado pela não entrega e retardo do financiamento ou cancelamento do pedido de financiamento foi culpa minha. Isso é um prejuízo financeiro. Então, se eu consigo comprovar isso, eu tenho o dever de reparar. Que tais danos possam ser juridicamente considerados como causados pelo ato ou fato jurídico, é o que a gente chama de nexo de causalidade, e a gente já vai estudar isso. Qual é a ideia, qual é a questão do nexo de causalidade, que é extremamente importante na responsabilidade civil, bem como na penal? É o nexo, ou seja, é a ligação entre a ação ou a omissão do agente e o dano que eu causei. Então, vamos lá. Vamos pensar num exemplo simples, que também é bastante visível e certamente vocês já viram acontecer em algum momento da vida de vocês. Estou dirigindo e a pessoa abre a porta do carro repentinamente. E eu bato na porta do carro da pessoa e arrebento o meu carro e levo a porta da pessoa embora. Vocês acham que eu tenho obrigação de pagar a porta da pessoa ou a pessoa que abriu a porta repentinamente é quem tem que me indenizar e reparar meu dano no meu carro? Segundo a jurisprudência, tá? Já praticamente firmada, majoritariamente, quem abre a porta tem o dever de diligência. Então, eu tenho o dever de olhar antes de abrir a porta. Se eu abro a porta, eu estou assumindo o risco de um acidente. Tá? Então, por conta disso, é que a gente tem que estar o tempo todo antenado no que está fazendo. Outra coisa que acontece em prédio, vaso na sacada que cai e acerta alguém lá embaixo. Responsabilidade do dono do vaso. Tá? Um vaso que cai... Isso é física. Um vaso que cai do 5º andar, do 10º andar, ele chega lá embaixo com um peso quintuplicado, né? Porque a gravidade é vezes 10, né? Então, se o vaso cai e machucar alguém, a responsabilidade é sua, sim. Tá bom? E aí nós temos os dois tipos de responsabilidade civil previstos nas nossas normas e nos nossos costumes. Nós temos a responsabilidade civil contratual e a extracontratual ou aquiliana. A contratual, o próprio nome já fala, decorre do meu contrato, né? Da lei que eu faço entre as minhas partes. Então, ela decorre do descumprimento, do inadimplemento de um contrato. Tá certo? Então, como no caso do administrador de locações, ele tem responsabilidade, ele tem o dever de diligência, ele tem o dever de informação, que às vezes até não está previsto no contrato, mas decorre do contrato, né? Eu tenho deveres que decorrem de contrato e que não necessitam nem estar estabelecidos nele. São deveres inerentes ao contrato, como o dever de informação, como o dever de sigilo em determinados casos. Então, é necessário ter essa cautela. O dever de informação é fundamental. O dever de boa-fé é fundamental. Eu não preciso colocar num contrato que as partes vão guardar boa-fé. Boa-fé tem que estar lá, independente de estar prevista no contrato ou não, né? Mas, se eu me comprometo, vamos supor, num instrumento de venda e compra, eu coloco uma cláusula que eu, corretor, num ato de boa prestação de serviço, sou responsável por entregar os documentos para o financiamento, e acontece algo que eu não entrego o documento e o financiamento tem um problema, é minha obrigação reparar.
porque está contratualmente disposto que eu deveria entregar os documentos que são obrigações, que deveriam ser obrigações do vendedor. Tá certo? Então tem que tomar cuidado com o que coloca no contrato, com o que quer fazer de cortesia, com o que pretende fazer, sempre pensar nessa questão do risco, porque às vezes a gente quer fazer mais e melhor, e eu tenho que ter o claro entendimento até onde eu vou assumir o risco de ter um problema, até onde eu tenho a garantia de que aquilo não vai dar problema, então eu posso colocar num contrato. A esta contratual ou aquiliana é a que decorre da lei. Tá? E aí o que é isso? Por exemplo, a nossa profissão de corretor, a responsabilidade é objetiva. A gente já vai ver sobre objetiva e subjetiva. Ela decorre da lei. Ainda por cima tem um contrato. Então nós temos uma responsabilidade civil dupla. Tá bom? 3 são os elementos da responsabilidade civil: culpa, nexo de causalidade, como eu já expliquei, e dano. A culpa, também a gente automaticamente acaba remetendo um pouco para a esfera criminal na ideia de culpa e dolo, né? A gente fica pensando, peraí, culpa e dolo, o que é isso? A culpa é quando eu tenho uma ação ou uma omissão sem propósito. O dolo é quando eu tenho a intenção, tá certo? Na esfera civil, não é assim. A questão da culpa está ligada diretamente à objetividade ou subjetividade daquela minha atribuição, que a gente já vai estudar daqui a pouquinho. Tá? Tem uma sutil diferença. Independe se eu tive a intenção ou não tive a intenção. É a questão da ação ou da omissão. Quando eu não tenho a intenção, geralmente é a omissão, como no caso de abrir a porta. Eu me omiti em observar antes de abrir a porta. É o vaso que cai porque eu me omiti de ter a vigilância de onde eu estava colocando o vaso e deixei o vaso rente à sacada e o vaso veio abaixo. Tá bom, pessoal? Nós temos a culpa stricto sensu, né? Que é o desrespeito ou o dever existente, e ela pode ocorrer em 3 formas: a imprudência, a negligência e a imperícia. Que muitas vezes, no dia a dia, as pessoas trocam as palavras. Ciclano foi imprudente, fulano foi negligente, mas o cara foi imperito. Então, só para que vocês entendam a nomenclatura, a imprudência está ligada à ação. Ela é a falta do dever de cuidado numa conduta positiva. Ou seja, eu tenho uma ação que causa o dano e gera a obrigação de reparar. Na negligência, é caracterizada pela falta do mesmo dever de cuidado, mas é um procedimento negativo. Ela é a omissão. Tá bom? Então, para que vocês não se esqueçam da diferença entre imprudência e negligência. Eu negligencio quando eu esqueço de dar comida para o bebê e ele adoece. Eu sou imprudente quando eu dou uma comida estragada para a criança. Então, é a mesma coisa para o nosso dia a dia. Se eu tenho uma... Então, vocês percebem que seria no criminal a intenção, né? O negócio da culpa e do dolo. No cível não tem essa questão do dolo, é culpa. E aí a gente entra na questão só da aferição entre ação e omissão. Se eu tenho a ação, é a imprudência, porque eu assumi o risco. Então, quando é mais ou menos quando o nosso pai fala, não seja imprudente quando você dirige. Quando eu estou dirigindo em alta velocidade, eu sei o que eu estou fazendo e estou assumindo o risco. Eu estou tendo a atitude de acelerar o carro além do limite. Eu estou assumindo o risco. Eu estou agindo para. Então, eu sou imprudente. O negligente é aquele que faz sem o propósito total. Ele simplesmente se omite, ele nem percebe que está fazendo aquilo, mais ou menos como o distraído que abre a porta do carro, né? O que abre a porta do carro, ele está sendo negligente, ele se omitiu no dever de vigilância. Tá ok, pessoal? Por último, a imperícia. A imperícia é diretamente ligada
as nossas profissões. Os profissionais liberais, os profissionais autônomos, eles concorrem diretamente com imperícia. Vocês sabem por quê? Porque o corretor de imóveis ele é um perito em transações imobiliárias. Ele tem o dever de saber as operações imobiliárias, os documentos, as tratativas, os impostos. O advogado tem o dever de saber como proceder legalmente. O dentista tem que saber, ele é o perito em dentes. O médico cardiologista é o perito em coração. Tá certo? Então, os profissionais liberais, nós somos atingidos diretamente pela imperícia, porque nós somos peritos no nosso campo de trabalho. Tá certo? Faz sentido, né? Quando eu atendo um cliente e eu deixo de resguardar os meus direitos, mas também o direito das partes, ou eu ajo apenas para uma parte, deixando a outra negligenciada, deixando a outra em omissão, eu estou sendo imperito, né? Porque eu sou perito em transações imobiliárias. Por isso, até mesmo, um dos motivos do Cresce ministrar quarta nobre, ministrar os cursos, e vocês procurarem estar sempre se atualizando e consultando um advogado que vocês conhecem, que vocês confiam, para tirar dúvidas mais específicas, porque, assim, primeiro não dá para decorar artigo de lei. Quem decora artigo de lei, o último que decorou artigo de lei de todas as leis, ele está hospitalizado, né? Não dá para fazer isso, é impossível. É impossível saber tudo o tempo todo. Então, a gente precisa tentar estar amparados. Então, por exemplo, como é que faz com declaração de imposto de renda? Você sabe tudo de imposto de renda? Procura um contador para ajudar, para não dar uma informação equivocada e depois não ter um cliente te aborrecendo. Porque eu acho que a ação judicial, uma ação judicial de reparação, é quando eu tenho um cliente extremamente litigioso, e a nossa sociedade hoje ela é bastante judicializada, ela é bastante litigiosa, as pessoas estão mais informadas e mais a fim de brigar. Eu insisto sempre para as pessoas que eu conheço que a solução de conflito de forma amigável é sempre a melhor solução, é a solução mais barata, que eu acho que até a advocacia mudou muito nesse contexto. Acho que o advogado não pode ser mais aquele cara que põe pilha no cliente, vamos para o pau, vamos para o fórum, né? Porque a judicialização das questões está massificada, o judiciário é lerdo, o judiciário, em virtude do excesso de processos, em virtude de uma série de circunstâncias. Então, não acho que tem que judicializar tudo. Mas eu, na minha profissão, bem como os corretores e as imobiliárias, a gente tem que estar atento, antenado, para evitar a judicialização. Então, se percebeu que cometeu um erro, tentar socorrer rápido de resolver junto ao cliente. Não só para não queimar a imagem, mas também para evitar um processo. E se é uma informação específica que eu não domino, como contabilidade, imposto de renda, questões jurídicas, eu tenho que procurar um profissional. Eu mesmo, se eu estou com dor de dente, eu arranco o meu dente em casa com alicate ou eu vou no dentista? Eu vou no dentista, né? Se eu vou comprar um imóvel, imóvel é com corretor, né? Direito é com advogado. E eu acho que não há mal nenhum nisso, pelo contrário. Cada um no seu quadrado, cada um no seu campo de atuação, né? Nós somos peritos na nossa área de atuação. Se a gente não consegue abranger tudo, saber tudo, porque não dá, eu preciso buscar profissionais que me auxiliem a tratar da melhor forma possível o meu cliente. Tá certo? E a responsabilidade civil de terceiros? Ela é prevista no Código Civil. Eu coloquei um exemplo ali, tá? É quando um terceiro assume a responsabilidade por outro. Então, eu coloquei ali a responsabilidade dos pais sobre os filhos menores. Porque muitas pessoas, eu já ouvi isso várias vezes, que advogado ouve todo tipo de barbaridade. Mas meu filho é menor, qualquer coisa que ele faça, ele não vai responder, não vai dar nada. Seu filho não, mas você que é pai, sim. Tá? Seu filho pega o carro, como eu já tive um caso de um cliente, que o filho dele de 16 anos catou o carro escondido e bateu o carro, machucando 3 pessoas e matando uma. Então, ele está respondendo a um processo penal e o pai está respondendo às reparações de danos cíveis. Indenização para os pais da pessoa que morreu, que era uma menor,
para pagar uma pensão indenizatória e a idade útil dela, que hoje a idade média do brasileiro está em 73 anos, e uma reparação pelo sofrimento, né? Fora as reparações do acidente de veículo, que deu carro, perda total e tudo mais. Então, sim, você, pai, é responsável. Que outra responsabilidade muito importante eu tenho, e aí segue essa para as imobiliárias? Eu sou responsável pelos meus prepostos e empregados. Então, eu sempre falo, se meu office boy, no horário de trabalho, vocês vão falar, pô, office boy, isso é velho, né? Ninguém mais tem office boy. Se o meu motoboy, ele sai, né, indo fazer uma entrega, ele é meu empregado ou meu preposto, e ele comete um ato ilícito, né? Vamos ficar na esfera civil, não vamos ir para a esfera penal. Ele comete um ato ilícito civil no horário que ele está trabalhando para mim, eu tenho responsabilidades. Se o corretor, em nome da imobiliária, mesmo ele não sendo empregado, que não é o mais comum, com o cartão da imobiliária, a imobiliária é responsável conjuntamente com o corretor. Tá certo? É importante isso. Tá? Não é nem pela questão do regime de coparticipação. É porque o Código Civil ele elenca situações em que a responsabilidade é de terceiros. E um desses incisos é justamente a responsabilidade do patrão amo ou comitente. Amo, hoje em dia não existe mais, mas está lá. Então, o que acontece? Todo e qualquer trabalhador daquele organismo, daquela instituição, seja ele registrado ou não, no horário de trabalho, agindo para o bem da instituição, a instituição é responsável. Tá bom? Então, é importante não esquecer disso. Responsabilidade civil subjetiva e objetiva. A subjetiva é quando eu não preciso comprovar a culpa do agente. Corretor de imóveis, até 2011, a responsabilidade civil era subjetiva. Então, como é que funcionava? Eu, cliente da imobiliária ou do corretor autônomo, tinha um problema decorrente do negócio imobiliário. E eu resolvia processar o corretor ou a imobiliária. Eu tinha que ir até o judiciário com a minha ação de reparação de danos, provar o meu dano material. Se eu tivesse um dano moral, pedir o dano moral. Ou provar que houve o inadimplemento de alguma cláusula contratual pelo corretor ou pela imobiliária, e a obrigação de provar que o corretor ou imobiliária agiu com intenção de me prejudicar era minha de consumidor do serviço, era minha de cliente do corretor ou imobiliária. Depois de 2011, houve uma alteração e a responsabilidade do corretor ficou igual à do médico. Eu não preciso provar que houve culpa, que houve ação ou omissão. Quem tem que provar que não agiu com omissão ou ação é o corretor de imóveis. Então, tem que tomar muito cuidado com protocolo de entrega de documentação, tem que tomar muito cuidado com o WhatsApp, com o Telegram, né, para não ficar dando marca de serviço de mensagem, com SMS, com Skype, com Zoom, com qualquer meio de comunicação escrita. Porque no judiciário, comunicação escrita é todo e qualquer meio. As pessoas ainda insistem na ideia de que para ser uma comunicação escrita eu tenho que colocar num papel. Não, um e-mail, um zap é prova documental. Tá? Por quê? Porque você está escrevendo, não importa se está na tela ou não, você gera PDF e o processo eletrônico é de PDF. O processo é eletrônico. A lei vai saber quando Exatamente. Então, é prova escrita. Então, tem que tomar cuidado. Por quê? Vamos supor que vocês têm, até porque, assim, tem gente aventureira e tem gente maldosa, né? A gente estava falando sobre a judicialização da sociedade. Vocês com certeza, como vocês da mesma forma que eu, vocês lidam com muitas pessoas. Tem gente boa e tem gente ruim.
né? Tem gente que age premeditado de má fé. Tem gente que tem inveja da nossa vida, né? Ah, mas você é corretor, você vende um apartamento por mês, só vende apartamento de 10 milhões, tá nadando... Vocês vão dizer que vocês nunca ouviram uma dessa, assim? Como é que você vive todo esse tempo sem vender? Você deve vender muito, claro, se fosse verdade, né? Eu vendesse um de 1 milhão por semana. A mesma coisa advogado. Pessoal, as pessoas deturpam um pouco a nossa profissão, né, como um todo. Então, tem gente que já age pensando numa possibilidade de processar para obter um dinheiro ou para obter um desconto, né? O meu sócio sempre fala em conta de chegada. Tem gente que quer fazer conta de chegada. O cara, ele arruma a picuinha, ele escreve e-mail com reclamação, ele manda zap com reclamação na clara intenção de sacanear a tua comissão. Então, assim, eu acabo advogando para a imobiliária, advogo para corretor, e a gente lê e-mails, porque você percebe que a pessoa está armando arapuca. Ela está armando. Advogado também passa por isso. Eu tenho um colega que me ligou esses dias falando para mim que ele atendeu uma pessoa que estava presa, desesperada, se dizia desesperada, né? Porque quando a pessoa está presa, está em pânico, fechou os honorários com ele, não tinha como pagar, porque a pessoa estava presa, ele soltou a pessoa e a pessoa... muito caro. O que você fez é muito simples. Então, assim, tem gente assim. Então, vocês têm que estar atento com tudo isso, vocês têm que estar diligentes com tudo isso. Mesmo que a pessoa não haja de má fé, é importante estar diligente por conta dessa questão da responsabilidade ser objetiva. Quem tem que provar a inocência somos nós, corretores de imóveis. Então, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar diligente para mostrar, se for necessário, que eu agi da melhor forma, da forma mais completa, a prestar informações, documentos, inclusive indicando profissionais. Porque, como eu disse, vocês não são obrigados a saber tudo. Então, se um cliente fala, olha, quando eu estou vendendo, eu posso fazer... a gente sabe que não pode mais, mas tem gente que ainda é das antigas, não jovens como nós, que fala, pô, posso fazer a compra e venda num valor e na hora de passar a escritura, vamos fazer um valorzinho mais baixo para não pagar imposto. Né? Não declara no imposto de renda não, que tudo bem aí, né? O dinheiro não tem muita origem e tal. Preciso fazer declaração de ganho de capital. Toma cuidado com isso. Esse tipo de cliente, como os de locação, adoram receber locação, né, e não pagar o imposto de renda na fonte. E depois declara, aí fala que foi orientado pelo corretor a não declarar, a não pagar. Então tem que tomar cuidado com isso. Cuidado com esse tipo de e-mail. Devo declarar o imposto de renda? Dá para você falar com o proprietário para não declarar? Falar com o locatário lá, não declara não. Não se mete nesse assunto. Olha, sugiro consultar um contador, sugiro contratar um advogado, a norma da corretagem de imóveis determina que nós, corretores, devemos orientar o senhor a recolher os tributos corretamente, conforme a legislação tributária. Acabou. Você quer consultar um advogado tributarista para fazer um planejamento, para pagar menos imposto, um planejamento correto, lícito? Sempre cuidado com as palavras. Não vai falar, não, é isso mesmo, já falei com o locatário, não precisa recolher nada. Aí bate a malha fina no cara, mas o corretor me orientou a não recolher nada. Vai sobrar. Tá? Às vezes você fala assim, no dia a dia, já fiz isso milhões de vezes, eu fiz isso por 10 anos, nunca aconteceu nada. Basta pensar que a tecnologia só avança, a Receita Federal nossa é uma das mais aparelhadas e tecnológicas do mundo, a nossa Receita Federal vende software de busca de devedor para fora do país. Nós somos craques em Receita Federal. Nós só não somos craques em saúde, não somos craques em educação, mas Receita Federal nós somos bons para caramba. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque cada vez mais há o cruzamento de dados, né? O CPFzinho na nota, há todo esse controle do Estado. E quando a porca torce o rabo, quando você é chamado na malha fina, o cara vai jogar nas costas de alguém, né? E aí, não tem só a questão dele te processar. A sua responsabilidade civil profissional, a sua perícia, a sua imperícia, a sua ação ou omissão
pode ser questionada também por outros órgãos, como, por exemplo, Polícia Federal. O que tem sido muito comum no dia a dia da advocacia são clientes sendo intimados pela delegacia da Polícia Civil Fazendária, que fica lá na Indianópolis, onde ia ser a nossa sede nova, ou pela Polícia Federal ali na Lapa, chama-se DELEFAS, que é a Delegacia Fazendária, com inquéritos abertos por crime tributário. Os crimes tributários, eles não são crimes só de ação. O artigo 2º da Lei de Crimes Tributários versa sobre vários crimes de omissão voluntária, de mera conduta. Como, por exemplo, deixar de emitir um RPA ou uma nota fiscal. Basta eu não emitir a nota fiscal que eu já estou incorrendo no crime tributário. E quando você é intimado para ir prestar as declarações na Polícia Federal ou na Polícia Estadual, a intimação não diz se o inquérito é contra você ou contra um cliente seu. Na verdade, contra não é o termo certo. Se a investigação está investigando o seu cliente ou se a investigação está investigando você. Muitas vezes, um inquérito policial, que é um processo administrativo de colheita de informações para uma futura ação penal, ele está ali investigando. E se no correr da investigação ele verificar outros crimes ou outros agentes, você pode se encrencar. Então, cuidado, inclusive, com um e-mail sugerindo: é isso mesmo, não vamos pagar tributo, não. Ah, eu falei com o locatário, não precisa. Ah, eu estou te orientando, não esquenta a cabeça, não. Esse tributo aqui não precisa recolher. E aí depois vocês vão responder por isso também. Tá bom? Então, acho que ficou claro para vocês a diferença entre subjetiva e objetiva. A objetiva, eu tenho que provar a minha inocência. Eu tenho que provar todo o meu dever de informação e diligência. Na subjetiva, é o contrário. O acusador, aquele que está pedindo a reparação, ele tem que comprovar nexo causal e culpa. Certo? Ele tem que comprovar o nexo entre o dano e a sua ação ou omissão, e ele tem que provar se você foi negligente, foi imperito, negligente ou imprudente. Responsabilidade contratual, eu já expliquei, mas vamos explicar de novo. É a responsabilidade decorrente da inexecução de um negócio jurídico bilateral ou unilateral. Então, nós temos a responsabilidade civil contratual quando ocorre o inadimplemento de uma cláusula e há um dano decorrente deste inadimplemento. Então, a gente pode pensar desde um lucro cessante, que é algo que eu deixo de auferir pela minha ação ou omissão, como eu deixar de anunciar um imóvel. Estou pensando aqui num exemplo hipotético rápido. Eu deixo de anunciar, o cliente me mandou as fotos, me mandou todos os dados, me autorizou a anunciar, e eu esqueço, e o cliente não contratou outras imobiliárias, outros não contratou outros corretores, e aí não aluga o imóvel, e ele depois de um tempo fala: peraí, não aparece visita, não aparece... Você publicou? Ah, não publiquei. E o cara precisava desse dinheiro para pagar alguma coisa, e ele consegue comprovar nesse exemplo que eu estou dando, hipotético, ele prova que ele teve um dano, porque você deixou, você se omitiu, né, contratualmente de fazer o que era disposto a fazer, que era anunciar e alocar o imóvel. Sim, isso gera o dever de reparar ele financeiramente, tá bom? Então, sempre que houver um contrato, e o contrato também é importante salientar, contrato não necessita ser formal. Um contrato com 10 páginas, com 2 testemunhas. Contrato, gente, pode ser feito com papel de pão. Uma carta proposta é contrato. Bastou ter 2 partes, né? E a assinatura, né? Comprovando o recebimento. Não precisa nem de testemunha. Contrato de mandato, né? No Código Civil, nós temos a figura do mandato, que é a procuração, né? É um contrato o quê? Unilateral. Eu outorgo a procuração para você e você recebe e pode agir em meu nome. É um contrato unilateral. Se no uso da minha cláusula mandato eu agir com ação ou omissão e te causar dano, eu tenho que reparar. Né? Porque muitas vezes a gente fala em contratual, a gente automaticamente pensa no formalismo, né? Instrumento
particular de alguma coisa. Mas uma procuração é um contrato. Um e-mail contratando alguém é um contrato. Tá certo? Cria obrigações. Criou obrigações por escrito, eu tenho uma responsabilidade civil contratual. A extracontratual, a gente repassa de novo, a extracontratual é aquela que decorre da lei. Como a nossa, que decorre do Código Civil e das leis que regem a nossa profissão. Como a minha, que decorre do Código Civil e do Estatuto da Advocacia. Como o médico, que tem a legislação médica. Então, se está na lei, eu tenho que cumprir. Né? Se eu tenho um contrato na forma do Código Civil e eu deixo de colocar cláusulas do Código Civil e isso causa um dano, responsabilidade do corretor. Então, tem que tomar cuidado na hora de fazer um contrato. Vocês certamente já viram contratos meia boca, né? A gente está em público aqui online, eu não vou falar um palavrão, né? Então, vamos chamar de meia boca. Um contrato meia boca, se ele causa um prejuízo, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu tive uma cliente que chegou um dia com um problema, ela tinha uma escola, e ela tinha um problema grave com uma pessoa que era peru escolar. E aí eu falei para ela, você não fez contrato? Então, eu fiz. Mas eu quis economizar com o advogado, eu peguei o contrato naquele cara que você entra lá e busca e ele acha tudo, né? O cara, meu filho fala que é o cara que tudo sabe. Aí eu falei, que bonito, doutor G fez o contrato para você de graça. Né? E agora, de graça, você tem uma ação judicial que custou para ela R$250 mil. Foi o contrato honorário. Para que pagar honorário para advogado? Para que pagar comissão para o corretor, gente? Então, essa economia, aquela economia... Também não vou xingar os animais. É aquela economia assim, eu estou com um carro sem seguro, e aí eu tenho um estacionamento a R$10, é 1h da manhã, o estacionamento está aberto, está lá a placa R$10 com seguro. E eu falo, eu não vou gastar esses 10 pau, eu vou botar o carro na rua que tem uma vaga maravilhosa na frente do prédio. De manhã, cadê carro? Os R$10 mil, os R$20 mil, os R$30 mil do seu carro te custaram aqueles R$10, é o tipo de economia que não dá para fazer. Né? Como vocês veem por aí, gente negociando imóvel sem Cresce, né? Não vou citar quem, né? A gente vê direto com o proprietário, porque também aparece esse tipo de gente no meu escritório. Eu falei, por que você não contratou um advogado? Por que você não contratou um corretor para te ajudar, para te orientar? Porque você tinha que fazer ganho de capital, você tinha que ter feito o contrato, agora o cara está no seu... Você entregou posse, o cara está lá... Não pagou o contrato, agora tem que entrar com reintegração e tal. Não, mas é porque assim, era mais fácil, era mais rápido. Aí dava vontade de falar assim, você quis economizar, né, porcão? Né? Mas arrancar o dente, ele não arranca com o alicate em casa. Né? Mesmo assim, os dentistas com certeza também têm seus reclamos, né? Então, é importante estar sempre de olho e sempre antenado com a legislação que rege a nossa profissão, tá bom? Corretor de imóveis, então, vamos lá. O nosso contrato está regido no Código Civil, né? E ele fala que pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra, em virtude do mandato, porque o contrato de corretagem, mesmo ele tendo suas especificidades, ele é uma espécie da cláusula mandato. Por quê, pessoal? Porque ele me outorga poderes para anunciar, para visitar, para negociar, né? Para produzir documentos, para gerar contrato, tá certo? Ele não é um mandato específico como uma procuração, mas ele é quase uma procuração, né? Então, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, por que ele colocou isso aqui no Código Civil de prestação de serviços ou por qualquer outra relação de dependência? Porque eu não contrato só com um contrato específico de prestação de serviços. Eu posso fazer um e-mail contratando um corretor. Eu posso contratar o corretor até pelo famigerado sistema de mensagens rápidas. Né? Em casa eu tenho uma corretora, porque eu sou corretor, mas eu não atuo comercialmente, eu advogo. Né? Porque ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Minha esposa, ela é corretora efetiva. O WhatsApp dela bomba, né? As pessoas não leem, elas não leem o que escreve, elas não leem o que você escreveu,
Mas na hora que dá problema, meu amigo, o cara acha Zap de 3 anos atrás para criar problema. É ou não é? E passa a autorização pelo Zap. Eu também passo por isso. É que a casa de ferreiro não pode o espeto ser de pau. No escritório, a casa de ferreiro é de ferreiro. O pessoal manda pelo Zap, por favor, manda por e-mail. Olha, conforme mensagem que você me falou, estabelecemos isso, isso e isso. Porque a dinâmica da vida é muito corrida, a gente até entende. Só que se a gente deixar tudo informal, tudo para o Zap, na hora que dá um problema, primeiro que baixar o Zap é uma desgraça, né? E segundo, que se ficar informal demais, a gente começa a colocar a nossa profissão em risco. Tanto a de vocês quanto a minha. A gente fica com o flanco aberto a ter um problema, e se tiver um problema, fica uma complicação. Aí você chega na frente de um juiz, você precisa de testemunha, depende do ânimo do juiz no dia, depende da sua testemunha, se a testemunha aparece no dia da audiência ou não aparece, se ela fala bobagem ou não fala. Depende do advogado das partes, porque isso também tem uma influência, que parece que bobagem, mas não. Então, tem que tomar cuidado com o excesso de informalidade. Aqui, continua na parte do contrato de corretagem, né? O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência. Então, vocês estão vendo como a responsabilidade de vocês é objetiva? Quando o código fala em diligência e prudência que o negócio requer, é onde entra o nosso calcanhar de Aquiles. É onde entra a responsabilidade objetiva. Se o cliente se sentir danificado, lesado, e ele processar vocês, ele vai usar esse artigo e falar, mas o corretor, porque vamos voltar para o negócio do ardido. Quando arde, eu tenho que culpar alguém, né? Mais ou menos como as nossas patroas fazem quando a gente não lava a louça. A culpa da louça é tua, não importa, não quero saber, né? Como o marido enche o saco também. Então, assim, a gente tem a tendência de culpar terceiro. Só que no caso profissional, a gente tem que tomar esse cuidado. Se a gente faz as coisas muito de qualquer jeito, pode ser que algum cliente fale, olha, ele não atuou como deveria, ele não me informou como deveria, ele não providenciou o documento como deveria, então vai alocar um imóvel, tira a matrícula para ver se o locador é mesmo o dono, tem um fiador, ele tem um imóvel, tira a matrícula para ver se o fiador é mesmo dono, se não é um fiador profissional, tira Serasa. Gente, tem uma frase muito comum na nossa profissão que serve para tudo, né? O que está a mais não prejudica. Ao contrário, pode salvar você em alguma eventual acusação, algum eventual problema. Então, a gente tem sempre que ser a mais. Precisa de documento? Tira documento a mais. Mas eu gastei R$50 a mais. Lembra da economia mal feita. Entendeu? Mas o cara está pedindo uma informação que eu não sei dar. Tem um contador, porque, gente, todo mundo tem um amigo advogado hoje em dia, todo mundo tem um contador. Mas ele não é específico da área imobiliária. Então, procura um advogado da área imobiliária. Entendeu? Para fazer uma parceria. Então, se você tem um advogado, você fala, não é especialista, mas, pega lá o código, cara, afinal é tua profissão, você tem que saber esse troço aqui, pelo menos saber onde pesquisar, não vai pesquisar no Dr. G, né? Procura em algum lugar, né? Justamente para que a gente tenha essa diligência e essa prudência que o negócio requer para evitar um problema de imperícia. Lembrando que nossa questão do profissional liberal é a perícia. Nós somos peritos naquele negócio. Então, para um juiz achar que você não agiu como perito, para ele achar que você agiu ou deixou de agir, porque lembra, responsabilidade civil é ação ou omissão. Se o juiz achar, tá bom, você não agiu para causar o dano, mas você deixou de agir. E o deixar de agir também gera reparação. Então, canja de galinha, né? Nunca faz mal. Precisou, tem que fazer. É uma informação jurídica, olha, vou estudar, vou consultar um advogado, olha, não sei, procure esse advogado, eu te indico ele, põe por escrito e pede para ele mandar a resposta para que eu também saiba o que ele está orientando, para a gente saber como conduzir o negócio imobiliário. Declaração, seja ela de imposto de renda, de ganho de capital e tal, não quer consultar um advogado? Então vamos consultar um contador. Planejamento tributário.
Eu dei o ano passado... Aliás, o ano passado nem foi crimes digitais, o ano passado foi planejamento tributário e blindagem. Agora que eu lembrei. Tô ficando velho. Planejamento tributário. Muita gente aparece atrás de saber como economizar imposto, porque, afinal, dinheiro não gasto é dinheiro ganho. E aí, tem que tomar cuidado com isso também. Olha, eu ouvi dizer que eu posso montar uma empresa e colocar todos os imóveis na empresa. Talvez para você seja essa solução, talvez não. Talvez a sua solução seja fazer uma previdência, talvez a sua solução seja colocar os imóveis numa outra estrutura societária, talvez seja o caso de já passar, doar para os seus filhos, porque seus filhos, cada pessoa, cada situação tem as suas circunstâncias. Então, assim, então deixa que eu faça o planejamento. Você é advogado tributarista? Você sabe fazer planejamento? Depois dá problema? Quem foi que fez? Pô, foi meu corretor, ele me ajudou, você vai rodar junto. Deu crime tributário, você vai rodar junto. Então, a questão da responsabilidade civil do corretor de imóveis envolve relações de consumo. Isso é uma outra questão, muito importante para não se esquecer. Aí você fala, mas quem é o consumidor do corretor? As duas partes. Por isso que eu não posso achar que o consumidor é o proprietário porque ele é o dono do imóvel. Porque ele vai pagar, quem paga a comissão. Não, senhor. Os dois são consumidor. Os dois precisam de você. Os dois precisam de informações, os dois precisam de documentos, os dois precisam de orientações. Qualquer um dos dois pode processar você. Então, os dois são seus clientes, os dois são consumidores do seu serviço. Tá bom? Então, ali, eu estou repetindo, teoria da responsabilidade objetiva, o qual não fica condicionada à comprovação da culpa pela parte, mas sim do agente. Tá bom? Assim, do corretor. Desse modo, obrigação de provar que agiu com toda a cautela e informação do negócio é do corretor e ou imobiliária e não dos clientes. Tá ok? Aqui eu estou falando um pouco de responsabilidade civil no contrato de empreitada, porque é uma coisa que, mesmo a gente não tendo, às vezes, de lidar com isso diretamente, os clientes, com certeza também já aconteceu com vocês, o cliente comprar uma casa e resolver reformar, né? Ou ele já estar em reforma. O contrato de empreitada, ele tem dois formatos. Tem o que chama-se de obra fechada, no qual o empreiteiro é responsável por tudo, né? Você paga e ele tem que comprar o material, a mão de obra e tudo. E aí a responsabilidade do proprietário, ela é concorrente com o empreiteiro. E existe o outro contrato, que eu só contrato a execução da obra, tá? Então, o mero consentimento é suficiente para a formação do contrato. O contrato de empreitada, até porque muita gente contrata o pedreiro lá para fazer e não faz um contrato formal, porque às vezes ele contrata a obra justamente com uma pessoa bastante simples, que é um pedreiro simples, conhecido dele, amigo dele, e aí não tem um contrato com o arquiteto, não tem ART, aí chega a prefeitura e multa. Então, de quem é a responsabilidade? É do empreiteiro, mas é concorrente com o proprietário, tá? E essa responsabilidade do empreiteiro, então, qual é a sugestão que eu dou? Mesmo sendo uma pessoa simples, uma reforma pequena, que se faça um contrato com o empreiteiro, tá? Não, mas ele é um pedreiro. Ele é um empreiteiro, tá? É só uma troca de palavras. Não importa se ele é simples ou não, se ele é arquiteto ou não, ele é um empreiteiro, ele está fazendo uma empreitada, ele é responsável por um acidente que pode vir a ocorrer na execução da obra com um pedreiro, por exemplo. Pode o pedreiro cair, se machucar, o proprietário concorre com ele na responsabilidade civil decorrente da empreitada. Tá bom? É objetiva, ou seja, independe de culpa. Tá? O grau de responsabilidade do empreiteiro depende da modalidade da empreitada, como eu falei para vocês. E só tem uma exceção. A exceção é a do artigo 611 do Código Civil, que refere-se ao fato do dono da obra estar em mora com o empreiteiro no momento da entrega. Nesse caso, se inverte o risco. Então, se eu estiver devendo meu empreiteiro, aí fica a responsabilidade totalmente invertida para o proprietário. A responsabilidade civil do administrador de imóveis, porque nós, atuando como corretor, tem gente que abre
uma administradora de condomínio ou só uma administradora de imóveis. Eu, como corretor, administro locações, né? Administro aluguéis de conjuntos comerciais, negócios de um proprietário de imóvel. Então, a responsabilidade do administrador ela é similar à do corretor de imóveis e à do advogado. É uma responsabilidade civil objetiva, porque também é um mandatário. Quando eu faço um contrato de administração da locação, em que eu tenho a obrigação de verificar se o imposto está sendo pago, se a pessoa vai desocupar o imóvel e as contas de consumo estão pagas, se ele retransferiu as contas para o proprietário do imóvel ou não, para não gerar um corte para o próximo locatário. Todas essas responsabilidades de administração são minhas de mandatário, são do administrador, são do corretor de imóveis, portanto, né? E isso também gera problema. Quando eu fiz parte aqui do Cefisp, né, que é o TED, né, o Tribunal de Ética e Disciplina aqui do CRES, chama Cefisp, muitos processos administrativos eram não só de desvio de valores, né, mas tinham questões também ligadas à má administração. Problemas no imóvel, desocupação que não era para ter ocorrido e ficou devendo, e a gente volta para essa questão. Deu problema? Eu preciso culpar alguém, né? E quem fica com o flanco aberto sempre é o profissional liberal, porque é um mandatário, tá? Então, toda a cláusula mandato, da mesma forma que eu. Quando o cliente passa a procuração para mim, e para eu agir em nome dele, eu tenho que tomar cuidado de entrar com a ação certa, né? Eu não tenho a obrigação de vencer todas as ações, porque você não tem como ter um advogado que ganha tudo, porque o advogado que fala que a causa ganha ou que só ganhou na vida é um baita mentiroso, né? Essas pessoas muito vitoriosas, isso aqui é causa ganha, isso aqui eu já ganhei todas dessas. Isso não existe, né? Se todo mundo ganha, ninguém perde, fica meio difícil, né? Você ter só vencedor, né? Então, eu não tenho o dever de ganhar a ação, né? Eu tenho que ganhar porque eu estou atuando no interesse do meu cliente, eu tenho que lutar por ele. É um contrato que a gente chama de contrato de meio. O contrato do advogado, da mesma forma que você é corretor, você não tem como garantir coisas que estão... A sua garantia, como a minha, é a de diligenciar e de dar todas as informações. Mas se o negócio não se concluir, por exemplo, porque a pessoa que pediu financiamento numa casa de 1 milhão que ela queria comprar, sonhava em comprar, ela tinha 100 mil de entrada e ela não conseguiu o financiamento, a culpa não é de vocês, né? A culpa só é de vocês se vocês tinham que entregar um documento e não entregaram. Mas a mesma coisa eu tenho que entrar com a ação e lutar pelo meu cliente, mas quem julga a causa é o juiz, não é o advogado, tá? Então, é uma cláusula de mandato. Eu tenho que provar sempre que eu ajo da melhor forma possível. A do síndico e a do subsíndico, a dos conselheiros, é da mesma forma. O síndico, ele é um administrador de bens. Ele está administrando propriedade e bem comum. Tá certo? Então, a responsabilidade civil dele também é objetiva. Ele tem que provar que, como cargo de síndico, e, respectivamente, seus conselheiros, eles têm que provar que eles agiram com toda a diligência e dever possível. Então, com certeza, também, vocês que lidam bastante com condomínio, vocês, com certeza, já viram síndicos autoritários que fazem tudo sozinho, vocês já viram problemas com prestação de conta, problemas com obras, problemas de desvio de dinheiro, problemas de superfaturamento em compra, né? A responsabilidade é do síndico. Então, às vezes, do síndico e dos seus conselheiros. E vocês já devem ter visto, um condomínio onde o síndico manda, desmanda e os conselheiros não fazem nada. Tudo aquilo que for causado de dano para o condomínio, eles têm corresponsabilidade, né? Afinal, o conselho ele tem que estar ali para fiscalizar e observar o uso do dinheiro comum. Tá certo? Aqui, a responsabilidade civil na locação, eu estou falando especificamente da parte das obrigações do locatário, né, sobre danos causados no imóvel, que são de responsabilidade dele, né? Se eu loco e eu causo danos no imóvel, eu tenho que reparar.
E, da mesma forma, a responsabilidade do locador, que tem que locar o imóvel para uso próprio, para uso correto, né? Se ele estiver locando um imóvel em condições impróprias, como eu tive um caso de um amigo, do filho de um amigo que veio estudar em São Paulo e locou um imóvel, e quando ele entrou, tinham ratos no imóvel, né? A responsabilidade é de quem? E o corretor também não tinha? Tinha o dever de informação. Então, é importante... Então, mas quem tem que... Mas aí vem a pergunta. Você tem que provar que você não sabia. Quando você anunciou o imóvel, é importante você ir olhar o imóvel. Da mesma forma que ao anunciar o imóvel, você tem que pedir a matrícula para saber se o dono do imóvel é... Porque, assim, estelionatário é um perfil de pessoa que é encantador, que ele sempre pega a vítima. Em direito, a gente fala que a vítima do estelionato é uma vítima que concorre para o estelionato. Porque ele está sempre... Ele quer, mesmo que inconscientemente, levar uma vantagem. Então, da mesma forma que você tem que tirar uma matrícula para ver quem é o proprietário, se está averbado o casamento ou não, o divórcio ou não, da mesma forma que você vai locar, que você vai ver um fiador, você vai tirar a matrícula do imóvel dado em caução, para verificar se ele está livre de ônus ou não. Quando eu loco um imóvel, eu vou visitar o imóvel. Assim, eu estou falando do rato, mas era assim, eram vários, eram ratos aparentes, não eram ratos escondidos. Você vai no imóvel, tem um ratinho lá na fossa, é uma coisa. Outra coisa é você chegar... o menino, 18 anos, olha como eu estou velho, né? Menino, ele filmar ratos trafegando pela casa. Sim, né? Tá bom? Então ele podia processar o proprietário, porque alugou um imóvel que o uso estava impróprio, mas ele podia processar o corretor que alugou e... Nesse caso específico, ele comeu uma bola grave, ele não foi visitar o imóvel com o corretor, né? Mas, de qualquer forma, isso não exclui a responsabilidade do corretor, porque nessa briga entre quem tem que comprovar o quê, é o corretor que tem que comprovar que agiu... o corretor sempre tem que provar que ele agiu com diligência e prudência. Se não comprovar e tiver o dano, ele tem a obrigação de reparar. Tá bom? Cláusulas excludentes da responsabilidade civil. O Código Civil também elegeu essas causas em que eu não tenho o dever de reparar. Então, as causas que descaracterizam a culpa, isso obviamente na responsabilidade subjetiva, ou quando eu, na responsabilidade objetiva, comprovo que eu agi com a diligência necessária. Então, se uma pessoa entra com uma ação de responsabilidade civil, ele até comprova que eu sou o agente, que existe um dano, ele comprovou dois pressupostos: agente, corretor, e dano que eu levei. Mas ele não consegue comprovar que eu provo que eu, como agente, não fui o causador do dano. Eu quebro o vínculo de nexo de causalidade, porque eu provo para ele que eu agi com toda a segurança, com toda a diligência, com toda a documentação. Eu não vou ter o dever de reparar. Rompem o nexo de causalidade, né? Excluem a autoria, afastam a intenção ou a omissão e tornam o dano incomprovável, tá? Ou seja, nessa questão do dano material, eu não consigo provar que eu tive dano financeiro, eu não vou ter reparação do dano financeiro. Se eu não conseguir comprovar que eu tive um dano emocional muito grave, vai ser considerado mero aborrecimento e não vai ganhar indenização. Tá bom? Dentro dessas cláusulas excludentes, eu coloquei aqui em negrito a legítima defesa ou a culpa da vítima. Então, eu peguei uma jurisprudência que eu não tive tempo de colacionar, mas é fácil de pesquisar, mas só a título de curiosidade. Um rapaz maior de idade invadiu um imóvel que tinha uma piscina. Ele, ao invadir o imóvel, ele se machucou bastante
por causa do arame farpado do muro. E ele resolveu processar o dono do imóvel. É excludente, por quê? Foi a culpa dele. Ele invadiu o imóvel, então se ele se machucou, né? Ele subestimou a cabeça do juiz, né? Então isenta o dano, tá? A legítima defesa também. É isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar para vocês de responsabilidade civil. Acho que agora a gente pode partir para eventuais perguntas. A gente já vai passar a palavra aqui aos presentes participantes, mas eu já quero iniciar com perguntas dos nossos colegas internautas. O doutor Marcelo, o senhor Márcio Luiz Valdevite, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, ele questiona quais as principais responsabilidades de um corretor de imóveis na planta e como ele deve se blindar. Como é o nome dele? Desculpa. Márcio Luiz Valdevite. Bem, Márcio e amigos corretores, para quem trabalha em lançamento na planta, acho que é muito importante, naquele momento de fechar a venda, que você preste todas as informações possíveis, que você mostre a planta, que você mostre a maquete, que você, ao passar o contrato, que você especifique, que você demonstre as cláusulas, que você pergunte mais de uma vez se ele tem dúvidas. Existem muitos lançamentos que tem lá um cartorário, ou que tem um advogado. Eu sei, porque eu já fui em lançamentos, então tem lançamentos que tem lá um jurídico da construtora, tem alguém do cartório, muitas vezes o corretor, como perito, ele também tem que ter ali a sua bagagem de informação possível, e acho que para ele se blindar, é isso, é dar o melhor atendimento possível para o cliente, porque ele não tem como ficar gravando todos os clientes, né? Quem dera, né? Mas eu acho que a partir do momento que você consegue ser o mais claro, mais franco, mais disponível e ter todas as informações, é a melhor forma de se blindar. Vamos lá, mais uma pergunta de colega que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. E depois estou vendo que tem aqui uma fila de questionantes. Mas vamos lá. Caroline Almeida, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, pergunta: boa noite, responsabilidade objetiva não seria apenas para CNPJ, imobiliárias, por exemplo? E corretor, pessoa física, responde subjetivamente, onde quem precisa levantar provas é quem acusa? Não. Quando se fala em corretagem, não há uma especificação ou uma diferenciação entre CNPJ ou CPF. A partir do momento em que eu contrato o corretor, ou eu contrato a imobiliária e ela coloca um corretor a meu dispor, a responsabilidade é a mesma, ela é objetiva. O contrato de corretagem, sendo CNPJ ou para o corretor autônomo, o tratamento é o mesmo. O tratamento é de que eu, corretor, eu, imobiliária, devo prestar toda a diligência e prudência necessária e eu é quem tenho que fazer a prova de que eu fiz isso. Se eu tiver... Por isso a questão da cautela em tudo que a gente escreve, em tudo que a gente presta de informação, e aquilo que eu não tenho informação, eu escrevo, olha, me dá uns dias para eu buscar informação, vamos procurar conjuntamente, ou vou acionar o advogado da imobiliária, ou um advogado amigo meu, ou um contador, para a questão específica, e colocar isso por escrito, para provar que eu agi com diligência. E não há essa diferenciação entre CNPJ ou autônomo. Eu vou aproveitar e já complementar esse questionamento com uma dúvida minha. O cliente foi até uma imobiliária, estabeleceu um relacionamento com ela, um contrato verbal por escrito, para intermediar, enfim, os seus interesses. Uma compra, uma venda, não importa. Esta imobiliária alocou 3 pessoas para atender este cliente. 2 corretores de imóveis e um terceiro corretor de imóveis que se apresentou como um gerente. Portanto, temos 3 pessoas físicas inscritas no CRES também, além da imobiliária pessoa jurídica inscrita no CRES. 4 pessoas que, então, pelo que eu estou entendendo, respondem objetivamente por algum dano e de forma solidária. Exato. Perfeito. Obrigado. Oi, boa noite. É Celso, meu nome. Oi, Celso. Você falou sobre a responsabilidade civil de empreitada, né? E nós tivemos no prédio onde eu moro uma situação exatamente igual àquela. O proprietário estava lá arrumando o apartamento dele para mudar, chamou um empreiteirozinho qualquer, fazer pintura, pequenos consertos. E sem contrato, sem nada com ele. E esse empreiteiro chamou um outro, ele precisava trocar um vidro da janela da sala. O prédio antigo são aqueles caixilhos de madeira, vidros, janelões bem grandes. E o dito cujo foi trocar o vidro lá, tirou, acho que se pendurou lá na janela de maneira inadequada, despencou lá de cima e morreu.
no jardim do prédio. A responsabilidade civil, aí no caso, vai recair sobre o dono do apartamento, sobre a pessoa que contratou ou subcontratou essa pessoa, ou até sobre o condomínio. Eu sou subsíndico, até me preocupo em saber se a gente, de alguma forma, vai responder também sobre isso, ou por isso. Objetivamente, proprietário e empreiteiro. E o condomínio, o que vai acontecer com o condomínio? Ele pode vir a ser processado, e o que vai acontecer? Na parte do condomínio, vai se verificar aonde o condomínio negligenciou, ele se omitiu nas normas de segurança. Então, pode respingar para o condomínio. É possível, sim. Ele não morreu, não, né? Morreu. Morreu. Caiu do 10º andar, despencou no jardim. Eu estava até almoçando, quando eu vi um barulho seco, pá, caiu lá para baixo. No caso aí que você falou isso, a gente até pensou realmente dessa parte de negligência, mas como é que você vai saber? Porque ele deveria estar do lado de dentro. Dizem lá que ele se pendurou um pouco para fora, numa corda mal amarrada, para tirar uma selfie, uma coisa assim. E a corda que se soltou. Quer dizer, uma coisa que você falou, pode respingar, mas teria que provar que o condomínio negligenciou. Vai depender de perícia, de uma série de questões. Ok, obrigado. Doutor Marcelo, Sandra Lima nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Ela questiona até quanto tempo de contrato assinado o corretor responde. Seja, ela não especifica, mas vamos colocar contrato de compra e venda e contrato de locação. Na verdade, a reparação do dano pelo Código Civil é em até 3 anos. Então, independente de ter contrato escrito ou não, são 3 anos para sofrer um processo. Na questão tributária, são 5 anos. Há regras específicas para cada coisa. Se for reparação de dano civil, é regido pelo Código Civil. Se for uma reparação por conta de uma questão tributária, como o Estado tem 5 anos para homologar e cobrar, tem 5 anos aí para responder. Se for responsabilidade concorrente criminal, aí a criminal vai depender do crime, porque o criminal ele tem um sistema de prescrição diferente e bastante complexo. Você tem 3 tipos de prescrição no criminal, que é a prescrição para investigar, a prescrição para processar e a prescrição para executar a pena. Então, depende de cada tempo de condenação descrito no crime, no Código Penal, na legislação específica, para fazer esses cálculos. Então, por isso que a melhor coisa é ter cautela, ter todo o cuidado possível para não ficar exposto em nenhuma das áreas. Só complementando esse questionamento, você falou na esfera civil, 3 anos. Imaginando, por exemplo, num contrato de locação, independente do prazo do contrato de locação. Se o contrato de locação tiver 1 ano, 3 anos ou 5 anos, a gente estaria falando. Porque é um contrato de continuidade, né? Então, a partir do momento que ele se finda, eu começo a contagem de prazo. Ah, entendi. Após o término da locação. Quer dizer, o contrato de locação com 5 anos, vamos supor. Durante esses 5 anos eu sou responsável, corretor de imóveis, por alguma coisa, algum vício, sei lá, qualquer coisa civil. Findados 5 anos, ainda conta-se mais 3. Exato. É isso. Obrigado. Imagina. Acho que a pergunta vai ser um pouco do que já foi bastante perguntado aqui, mas é mais uma dica sua de como a gente pode proceder. Então, eu comecei há pouco tempo na Lopes, como estagiária, aquela coisa, um monte de gente, você não entende nada, as pessoas vão meio que te guiando. Hoje eu sei um pouco mais, né, mas ainda tem muita coisa para saber. E na questão jurídica, eu não conheço, estou me especializando, mas eu não posso deixar de vender enquanto não conheço tudo. Né? Então, eu estou na imobiliária contando que a parte jurídica dele está resolvendo o problema. Como que a gente faz nesse caso? Vou dar um exemplo prático. Quando eu subo um anúncio no site da Lopes, a gente não precisa incluir a matrícula, a gente sobe com foto e autorização do proprietário. Você disse que é nossa responsabilidade olhar a matrícula, está tudo certo. Eu posso contar que a área jurídica responde por isso? Sim, porque como você trabalha na Lopes, lembra aquela parte da responsabilidade de terceiro? Né? Aí como é que você vai se isentar? Você vai demonstrar que você fazia parte de um sistema no qual as suas atribuições eram X, Y, Z, e, a partir dali, você não tinha controle da situação. O controle é
no caso da sua empresa. E aí a responsabilidade é da empresa. Legal, obrigada. Tá? De nada. A gente vai intercalando presencial e virtual. Mais uma dúvida dos internautas. Caroline, que nos acompanha ao vivo do YouTube, ela coloca: após um ano, o locador diz que a cópia do contrato de locação ficou com o corretor, pessoa física. E o corretor alega que foi, sim, entregue na época, há um ano, portanto. O que fazer? Contrato escaneado, né, digitalizado, tem o mesmo valor que o original? Sim, ele tem o mesmo valor, mas acho que o mais importante disso é ter uma pastinha no seu sistema de e-mail e protocolo. Se for físico, protocolo. E o protocolo tem que ser formalista. A assinatura, embaixo o nome em letra de forma, não garrancho, senão você não consegue descobrir quem é quem, e um RG ou CPF, e a data. Como a dinâmica hoje está muito mais informatizada, né, e-mail, e guardar o e-mail. Ó, não estou achando. Você vai lá na pastinha, você vai achar. Ó, há um ano atrás eu te mandei um e-mail com PDF. Acabou. Você provou que você mandou. A via assinada pelos dois, claro. É uma via regular. Não vejo problema nenhum. Leandro Souza, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, questiona: uma pessoa comprou um apartamento na planta e escolheu a vista privilegiada, uma vista livre. Mas na hora de entregar as chaves do apartamento, ela recebe o apartamento com a posição diferente do que ela tinha comprado. Pergunta: o comprador pode entrar com uma ação pedindo danos morais ou algum outro dano? Outra pergunta: o corretor e a imobiliária responde junto à construtora? Entendo que eu volto a frisar, processar ele pode, ele tem o direito de acionar. Vencer é que são outras questões. Ele vai, nesse caso específico, eu não entendo que seja um problema do corretor. E nem tampouco ele vai ter que, aí cabe a prova de que a vista que ele escolheu, que houve uma alteração de planta, porque é um caso surreal. Ele olhou a planta e sabia que a vista era privilegiada se o prédio não estava construído. Então, aí eu já não acho que já não entra nessa questão da responsabilidade do corretor, não acho que o corretor concorre com isso, não. Para ele vencer a construtora, ele vai ter que comprovar que o que ele escolheu não foi entregue. Aí a construtora vai ter que mostrar, olha, do começo ao fim do empreendimento nada foi alterado, então a escolha dele não se modificou. Agora, se houve uma alteração do empreendimento e aí houve essa causa, aí a gente tem o nexo, né? Eu comprei o prédio olhando para a face leste, eu queria o sol de manhã, e me entregaram face oeste porque alterou alguma coisa no projeto e eu não fui comunicado. Aí ele tem chances de vencer. Se a alteração, se essa situação foi devido a uma alteração da planta ou do projeto, o problema está na mão da construtora. Está na mão da construtora. Se ele, durante a negociação, fala: olha, eu quero este imóvel que está virado para lá ou para a face leste, ou coloca de alguma forma. E o corretor diz: esta é a unidade 14, sei lá. Tá bom, então eu quero a unidade 14, mas na hora ele assina o contrato sem perceber e está escrito unidade 16. Então, aí a gente volta... o erro é do corretor. Aí o erro, mas aí a gente volta para aquela questão do primeiro que perguntou sobre o imóvel na planta, o imóvel, como é que ele pode se blindar? Ele tem que estar diligente no máximo de informações possíveis. Perfeito. Para não incorrer em algum erro. Obrigado, doutor. Boa noite, Marcelo. É Santos. Aí, Tudo bem, parabéns Santos? aí pela palestra, pelas informações que você passou. São muitas, né? E a gente realmente tem que trabalhar com cautela. Mas a minha maior preocupação, como o colega falou, é documentação. A gente tem que ter todo um cuidado, né, de analisar, pedir a documentação e analisar. Agora, vamos focar no imóvel em si.
O imóvel novo, você já não tem tanta preocupação, porque ele é sustentado por uma construtora que dá uma garantia. Agora, o imóvel usado, você leva o cliente para fazer uma visita no imóvel, ele vê assim um imóvel, né? Ele, vamos dizer assim, ele não usa o imóvel, ele vê o imóvel, aí se depende de um financiamento ou de um processo que vai levar um tempo, ele vai receber esse imóvel depois de um certo tempo. E a gente vê no mercado, no processo de locação, a gente faz uma vistoria na entrada, uma vistoria na saída. Sim. Agora, na venda, a gente já não faz isso. Não faz uma vistoria quando a gente recebe do proprietário para oferecer a venda e nem quando vai entregar também para o novo proprietário. Então, como você disse aí, criou uma preocupação, né? Porque não pode ser só encontrado ratos, mas pode ter uma janela que não está funcionando, uma torneira, uma descarga, uma parte elétrica. Então, tudo isso que o novo proprietário constatar no imóvel, ele pode abrir uma ação ou reivindicar direitos sobre todos esses danos que ele vai encontrar no imóvel? Ele pode. Por isso que eu sugiro para o corretor de imóveis. E também para quem está alocando ou está comprando. Você vai visitar o imóvel, abre torneira. Eu tive um cliente que ele pedia uma autorização para dormir no imóvel para saber se tinha barulho à noite. Então, eu acho que essa diligência do corretor em mostrar a janela, tudo, e depois colocar por escrito, você gostou da visita, achou que tinha alguma desconformidade, nós abrimos as janelas, a gente testou o gás. Eu acho que é importante. Essa cautela em casa, como a casa não é, o ferreiro não é espeto de pau, em casa há um manual de um procedimento. Um procedimento. Não chega a ser um termo de vistoria, mas você pode colocar uma cláusula, por exemplo, num contrato de compra e venda, no qual eles declaram que eles visitaram o imóvel e o imóvel estava em conformidade de acordo com a visita com o corretor. Pode. Nossa imobiliária que eu trabalho, a imobiliária que eu trabalho, ela faz um laudo de vistoria para não ter esse diz-que-diz-que. Então, está novo o armário, está novo. Então, foto, né? É foto de todo o imóvel. Todos os detalhes, doutor, até o interfone, todos. Isso. Aí entrega, né? Daqui 2, 3 anos está lá o laudo na mão desse cliente, o locatário. Então, aí não tem nenhuma discussão jurídica. Hoje você tem a possibilidade com o smartphone, você tem a oportunidade até de filmar. Então, assim, você fica descoberto se você quiser. Porque num imóvel de terceiro é mais fácil que um imóvel, que você falou sempre, o imóvel na planta, responsabilidade da construtora e tal. Mas no imóvel de terceiro, a gente não vende toda semana, lamentavelmente. Então, quando você vende, você tem que ter essa cautela. Colocar uma cláusula que ele está de acordo com tudo, que ele testou tudo, que não há rachadura aparente, porque o vício construtivo ele vai para cima do proprietário, tá? Porque você não tem como prever se vai rachar uma parede. Mas essas questões de janela, torneira e tal, você coloca que ele visitou. Dá para dar uma filmada ou fotografar e fazer um laudo com um terminho. Se eu falo assim, o jurídico parece besteira, mas ele não é besteira. Um advogado te faz um terminho que ele assina, acabou, você está isento. A questão é você ter a comprovação, mesmo que seja por e-mail, como eu te disse, um e-mail, a visita, o imóvel estava tudo ok, porque a questão é você ter uma prova documental, e aí vamos pensar, eu não quero ser formalista de ter que ter um laudo e tal, mas você tem um e-mail comprovando que você foi diligente, porque vamos voltar para a questão da diligência, da prova da diligência e tal. Tem situações e coisas que você não controla. Sim. Mas se você comprova que você foi diligente e prestou todas as informações que estavam ao seu alcance, você tira a sua responsabilidade. A questão é não fazer as coisas nas coxas. E uma coisa que a gente vê muito no mercado, tem cliente que vai até a imobiliária colocar o imóvel à venda, né, leva o corretor faz a visita, né, tira as fotos, faz uma avaliação e coloca o imóvel na imobiliária e deixa a chave lá. E ele acha que a imobiliária é responsável pelo imóvel,
Que já aconteceu de um vizinho ligar pela placa, né, que viu no imóvel, e falou, ó, o imóvel foi roubado, levaram janela, levaram porta. Então, quer dizer, o corretor, a imobiliária, não tem essa responsabilidade de segurança, de fazer uma vigilância no imóvel. Né? Então, aí eu vou fazer um paralelo para você, como é que funciona o entendimento do direito a respeito disso. Se eu ponho o meu carro num estacionamento e ocorre um furto, a diferença entre furto e roubo ela é muito sutil. O furto não tem violência ou grave ameaça. Eu estou no metrô com você, eu ponho a mão no seu bolso, tiro a sua carteira, você nem viu. O roubo, eu viro para a vítima e falo, me dá o celular ou eu vou te dar uma porrada. Me dá o celular, senão eu vou te dar um tiro. Ou eu te dou um tiro e pego o seu celular. Isso é o roubo. Um estacionamento, estou te dando esse exemplo porque é muito paradigmático, muito similar ao da casa sobre a responsabilidade da imobiliária. Se o cara entrou e arrombou a porta e roubou, não é responsabilidade da imobiliária. Mas se numa visita alguém furtar alguma coisa, a responsabilidade é da imobiliária. Você tem que acompanhar a pessoa. Claro. Porque, assim, eu já fui visitar imóvel que o corretor falou, fica à vontade. E a pessoa sai mar adentro, né? Doutor, tá bom? Doutor, mais uma pergunta. Essa é a última pergunta dos nossos internautas aqui. Eita, perdi. Ribeiro, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, pergunta, caso vendedores e compradores queiram omitir o valor real da transação, como o corretor ou a imobiliária podem se prevenir? Eu imagino que ele fale de alteração de declaração, alguma coisa nesse sentido. O corretor ele deve deixar claro, e se possível em algum lugar por escrito, ou até gravado, se for uma reunião, porque eu não posso gravar uma reunião de um terceiro, né, que eu não estou presente. A arapongagem. Essa prova ela é ilícita, não pode ser usada. Mas se eu estou presente, eu posso gravar qualquer coisa. Eu posso gravar minhas ligações, eu posso gravar uma reunião que eu estou presente, eu posso gravar minha reunião de condomínio. Mas preciso pedir autorização para outra pessoa? Não preciso pedir autorização. Eu estou presente, posso ligar no gravador? Eu estou presente e posso gravar o que eu quiser. É válida para qualquer coisa, inclusive de vídeo. Se eu estiver na sala de reunião do meu escritório e tiver uma câmera lá num tripé e eu ligar a câmera, é um direito meu. Porque eu estou presente. O que eu não posso é colocar uma câmera oculta e gravar a reunião dos outros. Nem tampouco gravar áudio de algo que eu não esteja presente. Então, o que eu sugiro é justamente isso. Se resguardar. Ter uma gravação, ter uma mensagem escrita, um e-mail, isentando você disso, ou até colocando sua opinião, que você é contrário a isso. Que a sua orientação é o recolhimento do tributo conforme a lei. É isso. A responsabilidade é das partes. Foi o que eu estava falando. Se você ou põe em pilha ou se omite, porque vamos voltar para a questão da responsabilidade civil, não é só por ação, ela também é por omissão. Então, é importante isso. Pergunta para o proprietário, pergunta para o locatário se a gente omite e tal, não paga. Olha, segundo a legislação, é necessário recolher o imposto, coloca o locatário em cópia, se eles se acertarem, é entre eles. Se você é administrador da locação, olha, vocês vão assinar um termo que vocês dois não quiseram contra a minha orientação. Porque você não manda nas pessoas, assim, no sentido de catar ele pela mãozinha e falar, vem aqui, vamos pagar imposto. Mas você pode se isentar com uma cláusula dizendo que essa parte as partes se acertaram entre elas e você não é responsável. Aí você tem um documento comprovando que não é sua responsabilidade. Porque senão, quando der o problema, mas foi o corretor, é batata, foi o administrador. Eu tentei ser o mais claro e objetivo possível para vocês, ressaltando o que é importante para a profissão do corretor. Aí agradeço muito vocês pela presença.